Meus amigos, continuamos aqui com as nossas aulas gravadas. Esta é a 8ª aula do curso O Fim dos Tempos, Novos Céus, Nova Terra. É uma aula gravada, nós estamos aproveitando os domingos, os feriados, para poder ir gravando as aulas. E essa é a nossa 8ª aula. Vocês viram a aula da semana passada, em que eu iniciei um novo campo de análise, né? Nós vimos num campo de análise, vimos lá os ciclos, nós vimos lá a fórmula para calcular os ciclos da profecia, nós vimos lá que é no 3º milênio que todo esse processo ocorre. E agora o que nós estamos fazendo? Olha, se isso já ocorreu e ocorre no universo, e se já ocorreu em relação à Terra, como é que foi esse processo? Então é exatamente isso que nós estamos estudando agora. Logicamente que não está separado daquele núcleo de estudos. Por quê? Porque no primeiro núcleo nós estudamos a lei no seu sentido estrutural, no seu sentido orgânico e vimos as consequências. Agora nós estamos estudando a mesma lei na sua visão dinâmica, mostrando que tudo é um devenir, um eterno movimento, um eterno devenir. E esse eterno devenir que vai fazendo a mudança dos mundos, desde os mundos primitivos até os mundos celestes. E nós vimos que a Terra é um mundo de prisão, nós vimos que a Terra é um mundo de exílio. E dadas as consequências de todas as nossas ações nesses bilhões de anos em que nós vivemos no campo da revolta, que vivemos no campo do erro. E hoje a Terra, onde a gente sofre, onde é um mundo de amargura, onde é um mundo de acontecimentos tristes, é o resultado de todas essas ações coletivas do qual nós recebemos. Nós vamos retomar isso aí e depois vamos fazer um estudo. A partir de Sírios e de Capela, para que a gente entenda o que vai acontecer conosco na descida para outro planeta. E ao mesmo tempo o que vai acontecer na Terra para aqueles que são mansos e que permanecerão no nosso planeta. Certinho? Então a aula de hoje é isso. Nós vamos caminhar por esse meio. Nós já iniciamos, os meninos já falaram, já deram os recados, já teve a nossa prece e nós então agora vamos entrar nisso aí. Por quê? Porque agora nós vamos ver como é que esse processo se deu em relação à Terra. Porque lá, quando eu chegar de viagem, eu vou juntar tudo isso aí numa visão só, porque vocês vão ver que bacana, uma visão só, a gente vai responder as perguntas e tal, e aí sim, nós caminhamos para as últimas aulas do nosso curso, terminando as ferramentas que nós vamos utilizar no 2º semestre para interpretar as profecias. Então, quer dizer, quem não fez o curso agora vai ter dificuldade com o 2º curso. Então é bom a gente ficar bem afiado, porque eu só vou usar as ferramentas para poder interpretar as profecias, para a gente saber exatamente onde nós estamos e o que vai ocorrer. Nós já saímos da fase de semeadura, já saímos da fase de transição e estamos na destruição. E agora precisamos saber quando é que será a destruição maior. Só isso para que a gente entenda o processo que nós estamos vivendo. Então vamos continuar hoje com a visão da queda no sentido planetário, para que a gente entenda. Vamos lá então. Já vimos isso aqui, né? Isso aqui nós já decoramos. Mundo prisão, mundo reformatório, a Terra é o mundo prisão. Então nós já vimos isso. E aquela passagem de Emmanuel, que é importantíssima, né? A Terra não representa senão um detalhe obscuro do limitado da vida, região da amargura, da provação e do exílio. Abençoada escola, onde se regenera o espírito culpado. Então isso aí nós vimos, foi a conclusão da nossa última aula. Ok? Próximo. Olha aqui que a mensagem da ressurreição fala. Emmanuel fala de espírito culpado. Olha aqui que a mensagem de ressurreição que o Bádio recebeu da sua voz. A quem sofre eu digo, coragem, és um decaído, que na sombra reconquista a grandeza perdida. És um decaído, decaído do sistema, decaído do plano espiritual, decaído planetário, decaído reencarnatório, decaído psicologicamente, decaído de uma constelação para outra, decaído de uma galáxia para outra, decaído de um universo para outro. Você é o bebinho do universo. Só cai. E o movimento é revolta, poder e dor. Porque é os nossos atos. Vocês entenderam que se a gente sair da Terra e for para um outro mundo, é um mundo mais denso? É o mundo mais denso, porque é queda. A gente acha que é igual. Gente, não é igual.
Não é um mundinho semelhante à Terra. Se fosse assim, era continuar aqui. É mais densa, porque você está caindo de uma densidade maior para uma densidade maior ainda. É outro mundo, apesar de ser de expiação e prova. Muito bem. Santo Agostinho, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 19. Essa mensagem é espetacular. Eu acho que nós vamos estudar ela inteirinha, item por item dela, porque eu adoro essa mensagem é maravilhosa para explicar tudo que a gente deseja. Olha o que Santo Agostinho diz aqui. Os espíritos em expiação, se nós podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já viveram noutros mundos, de onde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal, e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Olha, eles são exóticos na Terra, eles vieram de fora. Tá claro? Então você imagina, em termos de evolução, a maioria, todo mundo que está aqui, a maioria é exilado. Então fala assim, a gente recebe extraterreno. Nós somos um, gente. Essas besteiras que ficam falando de extraterreno, nós somos um. Nós somos visitados por possíveis extraterrenos pelas ligações afetivas que temos, e muitos deles reencarnam, como a gente vai ver aqui Alcione, como vai ver aqui Célia. Então para com essa coisa de mistificar um assunto que é natural. Nós somos. Então vamos lá. Os espíritos em expiação, se nós podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra, já viveram noutros mundos, de onde foram excluídos, em consequência da sua obstinação no mal. Você vê que é culpa nossa, a obstinação do mal. Nós até hoje não fomos tocados pelo amor, nós até hoje não fomos tocados pela bondade. Por isso que eu falo que o amor nós não temos. Porque nós não fomos tocados, nós estamos caindo há bilhões de anos. Lembra que eu fiz um gráfico, vou repetir esse gráfico aqui no último curso do sonho, que eu mostrei um gráfico que a gente está caindo e continua caindo. Os mundos são semelhantes, não são iguais. Então presta atenção aqui. Caneta aqui para mim, por favor. Isso aqui é uma regra que nós vamos guardar. Olha, afinidade, igualdade, afinidade, semelhança, peraí que eu errei aqui. Afinidade, semelhança e identidade não quer dizer igualdade. Nós vamos guardar isso para o resto da vida. E queira Deus que eu fale esse xarope até o final do nosso curso. Xaropaço. Afinidade, semelhança e identidade não quer dizer igualdade. Você fala assim, mas que coisa estranha. Identidade não quer dizer igualdade? Olha aqui que Jesus fala. Eu e o Pai somos um. Identidade. E depois ele fala assim, o Pai é maior do que eu. Ora, identidade não quer dizer igualdade. Emmanuel diz que em Capela, no sistema de Capela, existia mundos que tinham afinidade com a Terra. E a gente traduz afinidade como igualdade. Inclusive tem muito livro espírita que pega lá o mundo de Capela e descreve ele como se fosse igual ao nosso. Com casa, com mão, com corpo, acorda. Afinidade não quer dizer igualdade. Semelhança, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, não quer dizer que somos iguais a Deus. E identidade não quer dizer que é igualdade. Vou fazer slide sobre isso, vou repetir, você sabe, o Maurício só repete, de cansar. Se a gente tem isso em mente, por quê? Porque o universo é acima de tudo, abundância, certo? E diversidade, baseado em dois princípios, amor e liberdade. Não existe determinismo no universo, não existe determinismo no universo, existe liberdade.
Muitas vezes as pessoas até falam assim, a gente tem de obedecer a Deus. Não, nós temos a liberdade no amor de obedecer a Deus, que é o menor de todos os seres. A gente só vê Deus com grandeza, porque como a gente caiu e o poder é o que a gente busca, Deus é o ser mais silencioso do universo, o ser mais simples, o ser a que mais serve. É a humildade absoluta. Eu muitas vezes brinco e falo assim, Deus não fala porque Ele só te escuta. E como você fala demais, não tem prazo para Ele falar. Porque já imaginou? Jesus nos disse assim, olha, se vocês quiserem ser o primeiro no céu, que sejam os últimos entre os homens. Você imaginou Deus? A humildade que significa o Pai. A gente só fala em Deus com grandeza, com poder, com decisão, porque a gente caiu, então o poder é a nossa meta. Aquilo que eu sempre brinquei, lembra? Onde tiver 2 ou mais reunidos, aí eu mandarei. Mas não, Deus é a humildade absoluta, por isso que os sábios falam que tem uma zona na nossa alma que é de silêncio. Só no silêncio que a gente ouve Deus. Sua voz, numa das mensagens que ditou para o balde, fala assim, esquece tudo, põe de lado todo o teu conhecimento e nesse silêncio me ouve. É lindo isso. Então Deus é Deus de humildade. Ok? Então o universo é baseado em amor e liberdade, em abundância e diversidade, e afinidade, semelhança e identidade não quer dizer igualdade. Ok? E você vê que os bons são privilegiados. Quando a gente consegue a bondade, olha o que Santo Agostinho diz. Já viveram em outros mundos onde foram excluídos em consequência de sua obstinação no mal e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Então os bons têm prioridade. E como a gente tem falado aqui o tempo todo, lembra que nós temos falado isso aqui o tempo todo. Gente, o processo é moral, então nós temos de olhar o nosso mundo interior. Entendeu por que nós demos o primeiro curso sobre personalidade, depois o segundo curso sobre o pai que a gente não vê, a transformação? Porque eu estava querendo muito dar esse curso, que eu já dei esse curso em anos atrás. Só que hoje eu estou dando ele totalmente diferente, porque eu não admito fazer a mesma coisa, a gente tem que fazer uma coisa nova. Então estou num esforço danado, você não imagina o esforço que é, porque eu tenho de olhar as coisas sob um outro ângulo que eu não olhei ainda. Então isso exige muita coisa da gente, e estamos aprendendo muito junto, a presença de vocês, o trabalho que nós estamos realizando, nós estamos aprendendo isso aí muito junto. Mas agora a gente tem de ter essa visão, uma visão ampla, para entender que nós já fomos excluídos do outro mundo por causa dos bons. Por isso que Jesus foi tão claro, os mansos herdarão a terra, e aqueles que não for manso vai viver uma experiência que não é igual à terra, é semelhante, é afim, mas não é igual, porque nós vamos para um mundo mais denso. Ok? Beleza. Não, volta lá, filhão. Tiveram de ser degradados por algum tempo, porque você pode voltar, como a gente viu o pessoal do Egito, para o meio de espíritos mais atrasados. Mais atrasados. Sempre é mais denso. Com a missão de fazer com que esses últimos avancem, pois que levam consigo inteligência desenvolvida e o germe do conhecimento que adquiriram. Está lá, né? O germe adquiriu. Mas olha aqui, para o meio de espírito mais atrasado. Então nós vamos agora para meio de espírito mais atrasado ainda. Agora, ser mais atrasado que nós não é mole não, hein? Não deve ser fácil. Então nós já vivemos em outros mundos. Agora vamos ver lá o irmão Áureo, no livro Universo e Vida, que ele mostra o encadeamento acima de Capela, que ele começa em Sírios. Olha o que o irmão Áureo diz. Com os grandes espíritos são solidários entre si, também são os mundos e as humanidades que eles governam em nome do Criador. Quando Sírios, da constelação do Grande Cão, atingiu a posição de sistema de órbitas regenerado, muitos espíritos orgulhosos e rebeldes que lá habitavam foram transferidos para Capela,
da constelação do Cocheiro, que era, na ocasião, um sistema de mundos de prova e expiação. Regeneração em cílios e expiação e prova em Capela não quer dizer igualdade. Inclusive até a constituição do mundo é diferente, vocês vão ver isso. E isso leva a uma confusão danada, porque tem gente que fala, não, essa história que o Chico contou não tem nada a ver, porque a Capela do sistema de Capela é uma estrela binária, não uma estrela quádrupla, não uma estrela sextupla. Como é que vai ter vida lá? Ora, lógico, a vida não era igual à nossa. Quando fala mundo de regeneração, mundo de expiação em prova, nós estamos podendo falar de oitavas totalmente diferentes. É igual, vou dar uma ideia. Quando a gente fala assim, escala Richter, né? Fala assim, o terremoto foi 2 pontos na escala Richter, 3 pontos na escala Richter, 6,9. Sabe a diferença de um ponto para outro? É 1000 itens de grandeza. Você acha que é a mesma escala? Foi 2, foi 3, foi pertinho. A mesma coisa. Um mundo de expiação em prova para outro mundo de prova pode ter ordens inúmeras de grandeza. Tá claro? Vamos pegar, joga a caneta aqui. Se eu pego aqui, coloco lá 10 elevado a 10 e coloco lá 10 elevado a 1000, é o mesmo 10, a gente acha que é de 10 para 1000, mas olha quantas ordens de grandeza que existe de 10 elevado a 10 e 10 elevado a 1000. Então eu posso ter o mundo de regeneração aqui e o mundo de regeneração aqui. Um mundo de expiação aqui e um mundo de expiação aqui. A lei é a mesma, porque a lei é única no universo, mas muda completamente. Tanto é verdade que quando Emmanuel diz dos capelinos, ele fala assim que perderam o paraíso lá. Agora, se nós formos para o planetão, nós não estamos perdendo paraíso nenhum, porque a Terra é um inferno. Então tem gente que fala assim, nós vamos perder o paraíso. Que paraíso, meu irmãozinho? Nós vivemos um inferno, porque o paraíso é a Terra. Agora o homem é o inferno, nós estamos vivendo o inferno desde o dia que nós estamos aqui. Então lá no sistema de Capela, na hora que nós caímos lá para o planetão, nós vamos falar o quê? Vivíamos num mundo onde o inferno era mais brando. Não estamos perdendo paraíso nenhum. E Emmanuel fala exatamente o contrário, perder o paraíso. Ora então, expiação em prova em Capela, em Sírios, regeneração em Sírios, expiação em prova é totalmente diferente. Nós podemos estar falando de ordens de grandeza totalmente diversas. Aí essas coisas todas que tem 200 mil sites por aí, perdem sentido por falta de uma análise mais profunda. Não nos esqueçamos das ordens de grandeza. Então vamos lá. Quando o Círio da constelação do Cão atingiu a posição de sistema de órbita regenerado, muitos espíritos orgulhosos e rebeldes que lá habitavam foram transferidos para a capela da constelação do Cocheiro, que era na ocasião um sistema de mundos de prova e expiação. Um sistema de mundos. No transcurso dos milênios, esses degradados já redimidos regressaram em sua maioria aos seus celestes pargos ou se incorporaram às coletividades capelinas das quais fizeram devotados condutores. Então, aqui está mostrando, Capela lá, onde está a capela? Está apagado aí na imagem? Não sei se está apagado, James. Aqui está a capela, e aqui está Sírios. Sírios está a 9.000, né? A 42 mil anos-luz está a capela e a Sírios está a 9.000 da Terra. Engozada na grande pirâmide do Egito, tem uma janelinha que está apontada para Sírios. Olha que coisa incrível. Como é que sabiam disso? Então aqui está Sírios, né? E aqui está Capela. Ok? São mundos de estruturas onde a estrela, né?
que é o Sol, é completamente diferente. Então, consequentemente, o calor, a densidade, a temperatura, o mundo é completamente diferente da Terra. Não tem nunca condição de ter o mesmo tipo de vida orgânica que nós temos aqui. Ora, então não é igual, é semelhante, é afim, mas em ordens de grandeza totalmente diferentes. Se a gente guardar isso, eu estou feliz. Tá claro? Então, a gente morava aqui, veio para cá, viemos para a Terra e estamos indo para o planetão. Tchau, querida. Estamos indo. Entendido? Agora no planetão, bicho, não pensa que nós vamos ter esse corpinho aqui, não. Esse corpinho de jaca. Nós vamos ter corpinho de arrastar no chão. Mais denso ainda. Ou seja, vai ver o mundo lá é slow motion. Você vai andar assim, ó. Oh, sou o Frankenstein vindo da Terra. Tá claro? Próximo. Agora, continuando com irmão Aure. Houve, porém, numerosas entidades de poderosa inteligência, mas de renitente coração. Olha, quem foi lá no nosso congresso, né? Nós falamos lá sobre o coração. Mas de renitente coração, que não apenas perseveraram em sua rebeldia, lembra aqui que eu falei sobre rebeldia na aula passada? Mas lideraram, além disso, legiões de translocados, lideraram ao poder, seguidores de suas incontinências. Esses os espíritos que, indesejáveis em capela, quando aquele sistema alcançou o estado de obra de regeneração, foram banidos para a terra, onde a magnanimidade do Cristo os recebeu e amparou. Então, já fomos revoltados em Sírios, já estamos revoltados em Capela. E olha, o tempo de vida nesses planetas variou mais de 200 milhões. Os exilados de Capela estão aqui na Terra há mais de 200 milhões de anos. Irmão Auro fala sobre isso. Então, parece que foram de levas. 200 milhões, 40 milhões e 12 milhões de anos, 12 mil anos. Então, 200 mil anos atrás, 200 milhões de anos atrás, 40 mil anos atrás, 12 mil anos atrás, o processo está ocorrendo em migrações contínuas, porque você tem que entender o seguinte: enquanto a Terra está sendo plasmada, nós temos colônia. Gente, eu sou da opinião, coloca aqui a caneta. Eu já falei isso para vocês. Então vamos pegar aqui, ó, Sírios, Capela, Terra e Planetão. Você viu que André Luiz fala para a gente das colônias intermediárias. Na minha opinião, existem as colônias interplanetárias. Ó, entre Sírios e Capela, existem colônias interplanetárias. Entre Sírios e a Terra, Capela e a Terra, existem colônias interplanetárias. E entre a Terra e o planetão, existem colônias interplanetárias. Então aqui está a Terra, deixa eu colocar aqui. Aqui está o planetão. Você entendeu que o exílio pode começar daqui para cá? Enquanto esse planeta se prepara para ter o corpo adequado, pelo menos o corpo mínimo, para esses seres encarnarem? Então o exílio pode já ter começado muito antes. Tanto é verdade que naquela passagem de Emmanuel que nós vimos falar, o século XX marca a separação. Ou seja, vai chegar, está começando a chegar no seu apogeu. E a destruição máxima vai fazer a separação máxima. E nós vamos ver os elementos dessa separação. De 2, 1 vai, né? Nós vamos ver os índices. O Apocalipse dá 1/3, o Cristo dá metade. Então isso significa que enquanto o planeta não tiver lá as condições adequadas, nós podemos viver em colônias interplanetárias. Depois nós podemos encarnar em planos, mesmo na Terra, um pouco mais sutil, como aconteceu com a Atlântida. Eu acho que a Atlântida não foi adiantada tecnologicamente. A Atlântida foi adiantada no mentalismo.
porque os organismos eram alguma coisa entre perispírito e corpo físico. Daí que vai gerar as mitologias, os deuses raivosos que acabam coabitando com os filhos da terra e começa o processo. Então você tem que lembrar que provavelmente nós temos várias colônias dessa forma. Colônias que vai preparando o espírito daqui para encarnar aqui. Imagina os missionários que vêm de Sírio, eles precisam de densidades diferentes para poder se adaptar a esse mundo aqui. Então essas colônias devem existir a mãos cheias no nosso universo. E é assim que começa o exílio, 200 mil anos, 200 milhões de anos, 12 mil anos, 40 mil anos, que são as datas que aparecem. Kardec, por exemplo, fala até em 6 mil anos lá, quando ele estuda a raça adâmica. Então você imagina, exílios, né? Diferentes períodos. Volta. Então, olha lá, poderosa inteligência e nada no coração. Nosso caso, né? Nós somos assim. Apesar nem poderosa inteligência que a gente não tem, é ignorância. Né? Foram banidos para a terra. Então, o que diz aqui está a Terra, né? Em comparação à nossa galáxia. Diz que é Sírios Capela Terra, irmão Áureo. Próximo. Para mostrar que de Sírios vem gente para encarnar aqui, para não deixar dúvida em relação àquilo que o irmão Áureo fala, vamos ver o que Emmanuel fala no livro Renúncia, certo? Olha o que Emmanuel diz. Daí em instante, chegava ao templo pequena caravana de entidades jubilosas. Era a reduzida expedição que operava nas esferas de Sírios. Um dos seus componentes, depois de fitar a vastidão do céu, entrou no templo e dirigiu-se a Antênio, interrogando: quem é o viajor que vai seguindo na direção das faixas negras? É Alcione, que se propõe novo trabalho entre os espíritos encarnados na Terra. Olha só, eles estão em Sírios e perguntam ao mentor: quem é o viajor que vai seguindo na direção das faixas negras? Você vê que tem as faixas, nós estamos saindo dessa faixa. É Alcione, que vai fazer os espíritos encarnados, que se propõe novo trabalho. Se é novo trabalho, significa que ela já estava trabalhando aqui, na Terra. Por isso que vem de Sírios. E Alcione, né, nada mais é do que Célia, que veio antes. Por isso que ele fala novo trabalho. Porque Célia é o mesmo espírito, Célia e Alcione. Agora, com as revelações aí do Chico, a gente ficou sabendo, né? Entendido então? Ó, aquilo que o irmão Áureo falou, Sírios, Capela Terra e os missionários que vêm de Sírios. Próximo. E aqui continuando, o mentor que lá no livro 50 anos depois, que é o mesmo personagem, Célia é a mesma Alcione, o generoso mentor contemplou-a com amoroso respeito, compreendeu-lhe as intenções mais íntimas, esboçou um sorriso de bondade e perguntou: mas teus trabalhos no sistema de Sírios? Que ela estava deixando o trabalho lá no sistema de Sírios. Olha que ele fala sistema. Então são provavelmente vários mundos, porque planeta a gente não vê ainda, planeta a gente já acha que, né? Pelas irradiações, pela maneira, pela gravidade que se descobre o planeta, porque se descobre estrela, igual buraco negro, tem que ser pela provável presença de uma massa enorme no meio da galáxia. Então não há uma visão direta, uma visão, por assim dizer, indireta, né? Mas teus trabalhos no sistema de Sírios, não estás cooperando com os benfeitores da arte terrenal? Você vê que ela é uma das missionárias da arte. Acredito não vir longe a época de serem levados ao mundo dos terrenos necessários elementos de inspiração, depois do resultado de tantos esforços para a solução de certos problemas do ritmo e da harmonia. Aí você vê, a Alcione veio e fez a missão dela, mas em Goiás não teve repercussão, nós criamos sertanejo. Quer dizer, estava trabalhando, inspirando a Terra no conteúdo de ritmo, de harmonia, de mundo superior. Aí ela foi embora, deixou os goianos foram lá e fizeram a música sertaneja. Então você vê, né, a falta que ela fez. Então, você vê, esse processo
Esse processo, então, olha aqui, de Sírios, ela já vinha trabalhando conosco, inspirando. Então você imagina quantas ideias superiores que a gente tem, e na verdade essas ideias vêm não só daqui, mas de outros planos. Olha aí uma extraterrena, de Sírios, encarnando entre nós, e não foi uma vez só não, que a gente sabe, que aquilo que o Emmanuel revelou, foi como Célia e foi como Alcione. 50 anos depois, no mesmo livro lá há 2000 anos, né? 50 anos depois, a Célia estava conosco, e a Alcione, logo depois da virada aí do ano 1000, né? Imagina. E vindo de Sírios, que é exatamente aqueles que nos orientam. Olha que bacana. Então nós devemos ter aqueles mentores que cuidam de nós, que são os mentores que cuidam aqui na Terra, mas também devemos ter mentores de Capela e de Sírios. E almas que a gente ama, tanto em Capela como em Sírios. E nós estamos aqui, gente, indo embora ainda. E quando a gente fala em carência, entendeu a carência? Aquele espectro da carência que eu falei, é a carência de Deus, carência das outras vidas que nós tivemos, carência do conhecimento, carência de vidas felizes, carência que a gente trocou tudo pelo orgulho. Imagina quantos amores a gente não tem? E os corações evoluídos não esquecem da gente, não. A gente que esqueceu deles. Muito bem. Aí Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, falando sobre esse assunto, completando aquilo que o irmão Áureo fala, ele fala a partir de Capela, certo? Olha o que ele diz. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Magnífico sol entre os astros que nos são mais vizinhos, ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. Então, está aqui o sistema de Cabra ou de Capela. Uma estrela, né? Como ele diz aqui, magnífico sol, que também tem seus mundos igual à Terra. Está claro? Que já passou pelo mundo de expiação e prova e mundo de regeneração, provavelmente. Ok? Assim como o Sírio, já deve ser mundo divino, mundo feliz, mundo celeste, sei lá, né? Enquanto a gente está aqui no atrasadão. Ok? Muito bem. Vamos pegar, eu peguei na Wikipédia mesmo, peguei lá, só para a gente poder ver, porque eu peguei a definição mais comum, para que todo mundo veja. Peguei lá para a gente poder ver, olha o que ele fala lá. Alfa Aurigae, também denominada Capela, ou 13 Aurigae, não sei como é que pronuncia direito isso aqui, é a estrela mais brilhante da constelação de Auriga, e a sexta mais brilhante do céu. A sexta mais brilhante do céu. Seu nome advém do latim capella, que significa cabra. Capela é uma gigante amarela com dimensões maiores que o Sol e com um espectro semelhante a este. Olha, semelhante. Não é igual. Consequentemente, a vida lá deve ser totalmente diferente. Lá devia ser um mundo de expiação e prova filé em relação à Terra. Tá claro? Próximo. E olha lá, também peguei na Wikipédia, para poder a gente ter as definições gerais. É, na verdade, uma estrela quádrupla. Sua condição de estrela dupla foi reconhecida primeiro através do espectrógrafo e medida posteriormente em 1919 com o interferômetro. Estão separadas aproximadamente por 120 milhões de quilômetros e têm duas companheiras acopladas entre si, separadas visualmente, cuja distância alcança os 12 graus de arco. São duas anãs vermelhas de pouca intensidade. O modelo de Capela pode assemelhar-se a duas esferas de 35 a 20 centímetros de diâmetro, separadas por 3 metros e acompanhadas de outras esferas de 2 centímetros a 120 metros uma da outra e separadas 40 quilômetros do par principal. Então olha bem aqui, ó. É outro tipo de composição. São estrelas binárias, são estrelas quádruplas, e você vai ver que tem alguns que falam que é sextupla.
Então você imagina a densidade, o calor, o espectro, as irradiações, o tamanho, os organismos que deve ter lá, deve ser completamente diferente da Terra. Você imagina? É outro mundo. Aí as pessoas veem isso e falam assim, não, então é igual à Terra, não tem jeito de ser igual à Terra, isso aí está errado. Imagina. A pior coisa do mundo é fazer revelação para o homem na Terra, né? Que compara, acha que é igual e começa a falar mal, revelação. Então, olha só, é totalmente diferente, é outro mundo, é outro tipo de constituição, consequentemente a vida lá é totalmente diferente, expiação e prova lá é totalmente diferente. É outra ordem de grandeza. Próximo. E aí, eu trouxe aquilo que Jesus fala para Nicodemos. Em verdade eu te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Então vai lá o Emmanuel, dita por Chico, com dificuldade danada, aí vem gente e fala, não, está tudo errado, porque a capela, o Emmanuel não vai saber disso. Por que a gente acha que está tudo errado? Porque a gente fala, não tem jeito de ter uma vida igual a nossa. E quem diz que a vida é igual a nossa? É afim, é semelhante. Não é igual, criatura, não tem nada igual a você, não tem nada igual à sua vida, não tem nada igual à terra, nada. Tudo tem o sentido de unicidade. Então o mundo lá era completamente diferente do mundo aqui. A expiação é prova, mas não significa que é essa expiação e prova aqui não. Vamos fazer um exemplo assim, banal. Cadeias e cadeias. Vamos pegar uma cadeia americana, uma cadeia suíça. Vamos lá, uma cadeia alemã, uma suíça, né, que é um povo que já tem uns avanços importantes em alguns campos. Até a inglesa também, né? Agora vamos pegar a cadeia no Brasil, nas regiões mais terríveis do Brasil, e vamos comparar um preso numa cadeia aqui e um preso na Suíça. É tudo cadeia, tudo está lá porque foi julgado, foi condenado. Mas olha a diferença de cadeia. No Brasil aqui, cadeia que negro está matando no outro negro, a autoridade está deixando e coloca 28 pessoas, 30 pessoas, 100 pessoas dentro de uma cela que não cabe 10. Entendeu? Essa é a diferença que eu quero mostrar, essa ordem de grandeza. Eu posso ter uma expiação e prova, que é expiação e prova, mas no mundo, volta lá, que é totalmente diferente, a constituição corporal é totalmente diferente, o mundo é totalmente diferente, porque em qualquer canto do universo existe vida. Em qualquer canto, não tem nada sem vida. Se eu estou mostrando que até entre mundos pode existir colônias, então você imagina, não tem um espaço no universo que não tenha vida. A ciência hoje costuma dizer assim que tudo é átomo, né? E a matéria está presente em todo o universo. Não, tudo é vibração e a vida está presente em todo o universo. O que é comum no universo todo é vida e vibração. Tanto nos universos físicos, materiais, densos, no universo sutis, no universo fluidos, como a gente chama. Ora, então você já imaginou a diversidade de vida? Já imaginou que diferença que é as cadeias? Que ordem de grandeza que nós estamos trabalhando? Ok? Próximo. Aquilo que nós já vimos, né? Então dá o testemunho e fica a gente discutindo isso ainda. Próximo. Jesus fala, se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falo das celestiais? Você imagina, Jesus está falando das coisas terrenas e a gente não acredita. Imagina quando falar das ordens celestiais.
Próximo. Então, olha aqui, ó. Quando saíram de Sírios e foram para a Capela, houve uma densificação. Saiu de um modelo de vida e foi para outro modelo de vida, densificado. Quando saiu de Capela e veio para a Terra, houve uma densificação. E agora que nós vamos sair da Terra e vamos para o planetão, vai haver uma densificação. Seja em forma de organismo, seja em forma de vida, vai ser semelhante. Tudo isso aqui é semelhante. Tudo isso aqui é afim, mas não é igual. E esse planeta aqui que a gente não discutiu com característica, que é aquele que está no mundo de planetão, que vai passar para cá, eu vou trazer uma mensagem, inclusive até faz parte da mensagem de Santo Agostinho, eu vou mostrar isso aqui. Esse que está aqui, ó, que vai passar para cá, para poder nos ensinar a viver em mundo de regeneração, também vai densificar. Ok? Não significa igualdade. Lembra? Afinidade, semelhança, até identidade não é igualdade. Nada no universo é igual. É a mesma lei, mas sempre em oitavas e processos diferentes. Ordens de grandeza diferentes. Próximo. Então presta atenção aqui, o nosso velho Santo Agostinho, que vai ser bom assim, né? A Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundo expiatório cuja variedade é infinita. Grava isso aqui! Olha aqui que o homem fala. A Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundo expiatório. Um dos tipos, cuja variedade é infinita. Eu não estou mentindo. E a gente lê essa mensagem de Santo Agostinho direto lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. E ele deixa claro, olha aqui que ele diz, oferece um dos tipos de mundo expiatório, cuja variedade é infinita, ordens de grandezas infinitas, apesar de ser mundo expiatório, mas revelando a todos como caráter comum, o servirem de lugar de exílio para espírito rebeldes à lei de Deus. Então o que eles têm de comum? São locais de exílio para espíritos rebeldes. Então sempre exílio. Mundo prisão, mas com diferentes tipos de prisão, com diferentes ordens de grandeza. Não é igual. Passa o slide para cima, por favor. Fazer de conta que eu não passei ainda. Repetindo. Por favor, o próximo slide. Próximo slide, por favor. A Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatório cuja variedade é infinita. Santo Agostinho fala isso no Evangelho. Mas revelando todos, ou seja, a variedade é infinita, mas todos servem de lugar de exílio para espírito rebelde à lei de Deus. A rebeldia também é infinita, ela é variável. Você fala isso do seu filho, inclusive, fala assim, fulano, meu filho, é rebelde, mas ciclano é um capeta. É rebelde os dois, mas a diferença de rebeldia... Entendido? Então não tem como comparar a vida em capela com a vida na terra e falar, não pode ser porque a vida aqui na terra não pode ser nunca igual à capela. Não é igual mesmo, não. É outra plataforma. É semelhante. Próximo. As nossas diversas existências corporais se verificaram todas na terra. Olha bem que ele diz, corporais, ou seja, revestido pela matéria. Olha aqui que Allan Kardec
recebeu de resposta no Livro dos Espíritos, pergunta 172. Não, vivemos encarnações em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas, são, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Olha a densidade, volta lá para a densidade. Não, volta lá, filhão. Essa aí. Isso. Olha aqui, ó. A Terra é uma das mais materiais. Olha a diferença em relação às outras. E esse mundo aqui vai ser mais material que a Terra, porque é uma queda que nós estamos efetuando. Voltemos lá em Kardec. Não, vivemos encarnações em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas, são, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Ou seja, vivemos já em vários mundos. A encarnação aqui é uma das mais densas e das mais afastadas da perfeição. Então, se nós formos para o planetão, é mais densa ainda. Não é nenhum paraíso, como aconteceu com o pessoal de Capela. É mais densa ainda, é mais material. Próximo. Agora, para não ter dúvida que tudo é habitado, não ter dúvida, todos os globos que se movem no espaço são habitados. Olha a palavra que está aqui, todos. Resposta no Livro dos Espíritos. Todos. Olha o que os Espíritos falam. Sim. Não temos dúvida. Todos. Não é porque que a gente não vê vida lá, que não tem a composição de nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, carbono, que não significa que não tenha vida. Todos os globos que se movem no espaço são habitados? Sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espírito muito forte e que imaginam pertencer a este pequenino planeta o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que Deus criou o universo só para eles. Só muita ignorância para pensar assim. Ave Maria. Eu não vi, então não existe. Pessoal, vocês sabiam que até por volta de 1950 a gente achava que a nossa Via Láctea era o nosso universo? Vocês sabiam que até 1990 a gente achava que toda a matéria do universo era feita de matéria bariônica, dos átomos que nós conhecemos? E quando o Livro dos Espíritos falava que existia matéria de todos os tipos, achava que era um absurdo falar uma coisa dessa. E hoje já descobriu matéria escura, já descobriu energia escura, já descobriu plasma, e já imaginou, já descobriu antimatéria na década de 30, que nem se falava nisso. Já pensou nisso? E hoje a gente falar que a vida só existe na Terra, e a gente procura no nosso planeta água para ver se tem algum bichinho, alguma bactéria, alguma coisinha. Não, gente, todo mundo tem seres. Nós é porque somos atrasados, densificados. Por isso que quando a gente vai em outros planetas, a gente não vê a mesma densidade e acha que a vida não tem lá. Marte tem vida, não densificada igual aqui. Já não está nesse estágio. É vida tipo colônia espiritual. Entendeu? Nós somos assim porque somos os mais atrasados. Mostra lá para poder mostrar, para não falar que eu que estou falando. Não, Kardecão. Monta aqui o Kardecão, vai, mais um. Aqui, ó, mais materiais e mais distantes da perfeição. Ora, então, se é densificado. Então, amanhã, quando a gente mandar uma nave lá no planetão, chega lá, o homem é feito de chumbo. Como é que é o corpo aqui? É chumbo, ferro e aço.
Não vai ser carbono, não. Aqui é o seguinte, o corpo é feito de chumbo, ferro e aço. E revestindo para ficar bonitinho, que você vai achar lá a do planetão bonitinha, tem cobre. Então, dá uma brilhada e tal, para ficar gatinha. Entendeu, gente? Na Terra é feito de carbono, vai ser de ferro, de chumbo, de aço, cobre. Ok? Aqui que vocês almoçam, limalha de ferro. Entendido então? É assim. Muito bem. Próximo. Vocês já vimos. Próximo. Entre as estrelas, isso aqui é de Santo Agostinho, mesma coisa. Entre as estrelas que cintilam na abóbora azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinado pelo Senhor à expiação e provo. Olha, quantos mundos haverá como o vosso, mas não na mesma ordem de densidade, não na mesma ordem de grandeza, não, tá claro? Agora, pode ter mundo bem igual ao nosso, bem semelhante ao nosso. Ok? Próximo. Recordemos que tudo vibra, que todo ser, toda forma, mesmo material, desprende de seu íntimo radiações que são vida, expressão do pensamento, da potência e da presença de Deus. Deus está em todas as coisas. Então, a base da vida é vibração. Lembra que eu falei aqui, fazendo aquela comparação com Descartes lá, que vibro, logo existo. Então, se a vida é vibração, e se eu cometi uma queda, eu vou densificar a vibração. Se eu me elevo, eu vou sutilizar a vibração. Então, se a gente entender em termos de vibração, fica mais fácil compreender o processo reencarnatório. Quer ver? Vamos ver o próximo aqui. A vida, enquanto a vida apenas caminha para a baixa frequência e as ondas longas, como espírito, porém, se reconstitui de ondas curtas, rápidas e poderosas. Olha aqui, ó. Então, se eu vou para uma vida mais densa, ela vai ter baixa frequência, ou seja, o organismo vai ser muito mais denso. E isso é feito para quê? Para que o espírito se recupere, se constitua e emita ondas curtas, e entre ressonância com ondas curtas. Então, se eu entender que a vida é um processo do vibrar, então quanto mais eu caio, mais eu me densifico, e mais os corpos serão densificados, mais as ondas que os corpos vão emitir, porque o nosso corpo emite onda o tempo todo, irradiação o tempo todo, radiação da célula, irradiação da aura, irradiação do campo mental, tudo na faixa superior à ultravioleta. Isso André Luiz diz. Ora, então você imagina, eu agora vou para um planeta que o corpo vai ser outro, então ele vai ser mais denso, vai ser radiação bem mais densa. E a dificuldade também da mente, a dificuldade no campo áurico também vai ser densificado. Porque é a evolução que amplia a irradiação e não o contrário. Quer ver? Próximo. Não é demais imaginar que a evolução consiste em lenta aceleração do ritmo vibratório, em transformação do potencial elétrico no sentido de frequência mais alta, de onda cada vez mais curtas. Nem é fora de comum pensarmos que isso aconteça no processo chamado de desmaterialização e espiritualização. Então, quanto mais eu me desmaterializo e espiritualizo, mais eu vou ter ondas curtas e mais eu vou ter uma aceleração do ritmo vibratório. Quanto mais eu densifico, mais lento será o ritmo vibratório, mais eu terei ondas longas e mais eu serei materializado e menos espiritualizado. Que é essa figura aqui que nós já usamos em outro curso, que eu voltei a colocar. Ou seja, vai ser muito mais denso no planetão. Porque nós estamos fazendo um processo de contração de consciência. Por permanecermos, apesar de todo o tempo que estamos na Terra, ainda presos aos campos inferiores da vida. Certo, meus amigos?
Então lembra, nós estamos mostrando isso numa nova visão. Paramos um pouco lá com os ciclos, viemos agora para mostrar como é que a vida, como é que se deu o exílio, e agora nós vimos que o nosso exílio daqui para o planetão, dentro dessa visão do universo dinâmico, vai ser um processo de queda, e esse processo de queda é um processo de densificação vibratória. Certinho? Então agora vocês ficam aí com a mensagem do final da nossa aula, com o videozinho que nós estamos passando com a contribuição dos outros, e logo voltaremos na 9ª aula, que vai ser também uma aula gravada. E toda dúvida que vocês tiverem, por favor, todo comentário, manda para a gente, para que a gente possa compor aqui a aula 11ª, que é a aula que eu irei dar quando eu voltar de viagem. Um grande beijo e até a próxima semana. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org